Olá, amados, a paz de Arusha. Hoje, dia 26 de abril de 2019, e vamos dar continuidade aqui ao vídeo do tio Lu, né, do Refutando o tio Lu. Hoje é a parte 4, tá? Então vamos começar lendo Mateus 26 e 27, tá bom? Aí a gente dá continuidade no vídeo dele pra gente prosseguir, tá certo? Então hoje vou gravar só esse vídeo para poder preservar a minha vista, tá, amados? Então, deixa eu virar aqui. Peraí. Dois. Opa. Opa, assim tá bom. Tá ótimo. Assim tá perfeito, gostei. Então, vamos lá. Mateus 26, né? Tendo dito essas coisas, disse Arusha aos seus discípulos: Como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser sacrificado. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás. Para vocês verem, não precisava falar mais nada, né? Vejam bem. Quem se reuniu na casa de Caifás, né? No sumo sacerdote, Caifás era o sumo sacerdote. Quem se reuniram lá foram os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos, tá certo? E juntos planejaram prender Arusha a traição e matá-lo. Amados, até hoje acontece isso. Até hoje eles crucificam, sacrificam Arusha. Por quê? Porque eles negam. Esses líderes negam os sacrifícios de Arusha. Quando eles cobram dízimo, quando eles mandam o povo fazer fogueira santa, quando eles mandam o povo pagar dízimo e ofertas, quando ele manda o povo fazer sacrifícios, sendo que o último sacrifício foi Arusha. O último dízimo e a última oferta foi Arusha, que ele se deu por nós. Então vocês vejam, os líderes religiosos e os sacerdotes se reuniram na casa do sumo sacerdote Caifás e juntos eles planejaram prender Arusha a traição e matá-lo. E até hoje esses líderes religiosos traem Arusha, até hoje. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto em teu povo. Estando Arusha em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Arusha, quando ele se encontrava reclinando à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que este desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Na verdade, quem perguntou isso foi Judas, que Judas era tesoureiro e ele queria roubar, né, o dinheiro, queria pegar para ele, certo? Foi Judas que falou isso. Essa versão aqui tá isso. Deixa eu ver aqui outra versão, amados. Deixa eu ver aqui, Mateus 26, 8. Vamos procurar aqui na outra versão para ver como tá. Mateus 26, 8. Só para a gente ver, porque tem versões que tá uma coisa, tem versões que tá outra. Então vamos lá, Mateus 26. Mateus. Mateus 26, 8. Só para a gente ver como é que tá aqui nessa versão. Que eu não vou ler nessa Bíblia porque a letra é muito pequena. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Tá? Aqui também tá desse jeito. Vamos ver aqui na outra versão. É por isso, amados, que a gente sempre tem que estar pesquisando. Pesquisando, porque é isso aí, né? Aqui, ó, os discípulos, aqui também tá os discípulos, mas tem outro lugar que está falando foi Judas. Judas Iscariotes quem falou isso, tá? Deixa eu ver aqui. Revista corrigida. Deixa eu ver aqui na revista corrigida. Aqui estão todos os seus discípulos. Aqui estão os seus discípulos.
Deixa eu procurar aqui para ver se tem outra versão, outra coisa aqui. Peraí. Peraí. Judas ficou. Judas perguntou por que não vendeu o perfume de alabastro. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Aqui tá em Marcos. Vamos ler essa daqui. Vamos ver essa aqui para ver. Aqui, ó. Peraí. Aqui também alguns dos que estavam à mesa. Entendeu? Mas, alguns dos que estavam à mesa. Aqui tá a mesma coisa, amados. Né? Mas na verdade, vamos continuar. Aqui tá dizendo a mesma coisa, que eles ficaram revoltados. Até pode ser, né? Mas só que quem vendeu e a bucha foi Judas. Tá certo? A gente vai ler isso aqui. Então vamos continuar, né? Então, os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que este desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Yahushua lhes disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu lhes asseguro que por onde quer que este evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes. Veja, quem dirigiu ao chefe dos sacerdotes? Judas Iscariotes, tá? Dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes e lhes perguntou. Judas perguntou a quem? Ao chefe dos sacerdotes: o que me darão se eu entregar a vocês? E eles lhe fixaram o preço, 30 moedas de prata. Quem fixou o preço de 30 moedas de prata foram os sacerdotes, né? Certo? Ó. Vai ficar bem entendido, amado. Ó. O chefe dos sacerdotes, tá certo? Eles que fixaram o preço por 30 moedas de prata, tá? Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Yahushua e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Então ele respondeu dizendo que entrasse na cidade, procurasse um certo homem e lhe dissesse: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Tá? Ou seja, Yahushua ele celebrou a Páscoa. O que era a Páscoa? A Páscoa era um cordeiro morto. Né? Eles comiam cordeiro, comiam pães sem fermento e ervas amargas. Essa era a Páscoa, que era da lei, para poder lembrar o povo da libertação do Egito, da escravidão do Egito, tá certo? Então eles faziam isso. E Yahushua, ele fez a Páscoa, ele celebrou a Páscoa, porque ele tinha que cumprir a lei. A Páscoa fazia parte da lei. Então tudo que Yahushua tinha que cumprir, segundo o que estava escrito, ele cumpriu, tá certo? Então o que acontece? Mas só que Yahushua ele celebrou a Páscoa com os 12 discípulos. Foram só os 12, nem a mãe dele esteve nessa Páscoa. Só foi ele e os 12 discípulos. Tá? Então não é essa ceia aí que tem uns tempos de pedra, que todo mundo fica um monte de gente, não. Ele celebrou a Páscoa, não é nem a ceia, amados. Ele celebrou a Páscoa, que era a Páscoa, o que é a ceia, mas a ceia era um jantar, né? À meia-noite, né? Era meia-noite que era celebrada essa Páscoa, uma vez por ano, tá certo? Só que a ceia, eles pegaram um ritual de um pão e de um vinho e botaram como a ceia do Senhor, só que isso não existe. Porque a gente vai ver aqui que Yahushua, após ter comido, que ele pegou o pão, tá certo? E o cálice. Isso a gente vai ver aqui ainda. Então vamos lá.
Verso 19, né? Os discípulos fizeram como Yahushua os havia instruído e prepararam a Páscoa, ou seja, prepararam o cordeiro. Ao anoitecer, Yahushua estava reclinado à mesa com os 12. E enquanto estavam comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe, um após outro: com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Yahushua: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Viu aqui, ó? Vai como está escrito. Ou seja, Yahushua, ele cumpriu a lei, ele cumpriu toda a lei. Assim, literalmente tudo que estava na lei. Ele cumpriu tudo da lei que estava escrito para ele cumprir. Tá certo? É isso que ele tem que entender. Olha aqui, ó. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Ou seja, estava escrito também que ele iria. Então ele cumpriu até a morte dele, ele cumpriu. Ele cumpriu tudo. Tá certo? Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. E Yahushua afirmou: sim, é você. Viu? Ele ainda mentiu na cara dura para Yahushua. Não repara os cachorros não, tá, amados? Enquanto comiam, Yahushua tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Aqui está, enquanto comiam, né? Tem outra versão que está, deixa eu ver aqui qual, 26. Tem outra versão que está após ter comido, vamos ver. E respondendo, não, cadê? Enquanto comiam, aqui também está, enquanto comiam. Tem outra versão que está após terem comido, entendeu? Deixa eu ver aqui. É porque essas são várias versões, amados, várias versões que, né, deixa a gente meio confusa mesmo. Aqui, ó. Enquanto eles estavam comendo, tá, todas elas estão assim, mas tem um, não sei se é em Marcos, deve ser em Marcos, que ele fala quando ele comeu, após ter comido, né, após ter ceiado, ter comido, né? Então vamos lá. Enquanto comiam, Yahushua tomou o pão, agradeceu, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Amados, tem outra versão que diz que este é o sangue da nova aliança, porque este é o sangue que faz o novo pacto. Ó, ele é derramado para perdoar os pecados de muitos, ou seja, este é o sangue que faz um novo pacto, uma nova aliança, tá certo? Então ali já tá da aliança, eles estão mexendo, mas sabe o que está acontecendo? Eles estão ainda mexendo nas escrituras, né, e fazendo várias versões justamente para trazer confusão às pessoas, sabe, para as pessoas não compreenderem, né? É isso que está acontecendo, né? Deixa eu ver nessa aqui. Cadê? 28. Isto é o meu sangue da aliança, que também está da aliança. Mas vocês viram que é do novo pacto, da nova aliança. Tem um que este é o meu sangue da nova aliança. Tem uma versão que diz isso, tá? Então vamos lá, mas vocês viram aqui que está um novo pacto, ou seja, tem outro que está nova aliança, porque eles estão mexendo na Bíblia, sempre corrigida, não sei o quê. Por quê? Porque eles estão mexendo em algumas partes para a pessoa não acordar. Por quê? Porque a gente que está desperto e a gente que vai falando essas verdades, as pessoas vão ver que é verdade, só que quando elas têm uma Bíblia, uma tradução da Bíblia, ela vê: este é o sangue da aliança, aqui não está falando da nova aliança. Aqui não está falando novo pacto. Então eu vou ficar com a Bíblia, porque a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Eles não entendem que a Bíblia foi mudada, foi mudado muitas palavras, justamente para a pessoa não entender, né? Mas aqui isto é o meu sangue da nova aliança, ou do novo pacto, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo que
De agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Veja, amados, quando Yahushua, ele após ter comido, depois deles terem comido, aqui está quando eles comiam, tá? Mas tem outras versões que está após terem comido. Ele pegou o pão e partiu para os discípulos e falou: este é o meu corpo que é dado por vós, tá? E depois ele pegou o vinho e falou: este é o sangue da nova aliança. É porque naquela época o Espírito do Pai habitava em Yahushua, porque o Pai andava com Yahushua, tá? Não é que o Pai é Yahushua, o Pai Yahu é um e Yahushua é outro, mas eles andavam juntos. O Pai estava em Yahushua, em espírito, e eles tinham o mesmo entendimento no espírito. É isso que a gente tem que entender. Então, os discípulos não tinham o espírito sido derramado dos discípulos. Por quê? Porque Yahushua ainda estava vivo, ainda estava na lei. Então, ele tinha que cumprir toda a lei que foi escrito dele, cumprir tudo que foi escrito, tá? Ele cumpriu. E aí, como ele ainda não tinha morrido, não tinha sido sacrificado por nós, ele não podia chegar e falar: olha, isso aqui é o meu corpo. Ele tentou explicar. Ele não podia chegar e falar assim: vocês não vão mais fazer nada da lei, porque eu vou morrer, entendeu? E acabou a lei. Não. Ele estava falando no sentido de um futuro próximo, tá certo? De um futuro próximo que iria acontecer, que foi inclusive na noite que ele foi traído. Isso aqui foi, eles acabaram de cear, né? E ele foi traído logo em seguida por Judas, tá certo? Então o que acontece? Ele não tinha como ele explicar que ele iria ser morto naquele dia, tá? E que ele iria entregar o seu sangue, o seu corpo, né? Por amor a nós. Então o jeito dele fazer era como ele fazia sempre. Ele dava um exemplo físico para a pessoa entender no espiritual, como ele fez com Nicodemos, que ele deu um exemplo físico, tá certo? Que ele falou que Nicodemos tinha que nascer de novo, e Nicodemos perguntou: mas como eu vou nascer de novo, voltar ao ventre de minha mãe para nascer? Ele não entendeu, e ele deu o mesmo exemplo para a mulher samaritana, pedindo a água a ela, né? E ele disse que a água que ele daria, ela não teria mais sede, que seria jorrado, seria fonte de água viva, aquele que beber da água que ele dá, né? Só que ele estava falando no espiritual. Só que Nicodemos, que era líder religioso, ele não entendeu, porque ele era religioso, ele estava no físico. E aquela mulher samaritana, ela compreendeu o que ele estava falando, tá certo? Foi isso que aconteceu. Então, o que acontece? Os discípulos não iriam entender o que Yahushua estava passando ali naquele momento, que ele seria sacrificado por nós. Então, por isso que ele pegou o pão, não para fazer um ritual sempre, para a pessoa estar ali na igreja fazendo esse ritual de ceia, entendeu? Aquela coisa. Não, mas foi um exemplo que ele pegou e repartiu o pão e falou: este é o meu corpo dado por vós, eu vou repartir o meu corpo no madeiro por vós. Este aqui é o meu sangue do novo pacto. Vai ser jorrado sangue para o novo pacto. É isso que ele estava falando. Então a gente precisa entender isso. E aí, quando ele diz aqui, em verso 29, eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Ou seja, essa ceia que está nos templos de pedra, e Yahushua não está presente. Ele só vai beber do vinho novo no reino do Pai, e junto com aquele que crê, junto com aquele que estiver com ele, com aquele que for salvo, com aqueles que forem salvos, tá certo? Então ele não habita nos templos feitos por mãos humanas, nem o Pai, e ele não estipulou essa ceia. Isso aqui foi só um exemplo para ele mostrar o físico. Ele mostrou o exemplo físico para eles entenderem o espiritual. Foi só isso, tá certo? Depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Yahushua lhes disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Veja, quem é o pastor? Yahushua. Ele mesmo está dizendo: ferirei o pastor, porque ele é o único pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Yahushua: asseguro-lhe
que ainda esta noite, antes que o galho cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Então Yahushua foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Tá? Então veja, ele começou a entristecer-se e a angustiar-se. Inclusive, eu estou até anotando aqui esse versículo, que depois eu vou ler ele de novo. Tá? Por que 37? Por quê? Porque o tio Lu no final vai falar que Jesus, né, ele estava em desespero. Então eu vou ler esse versículo de novo, porque aqui está, que ele começou a entristecer-se e angustiar-se. Ele não se ficou em desespero, ele se angustiou, tá certo? Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afaste de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou a seus discípulos e o encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e ore para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Olha isso, amado, que forte isso. E eles estavam dormindo. Vocês vejam como é que... E é o que acontece hoje, amados, com as pessoas que estão presas no sistema. Né? Eles estão dormindo, né? No entendimento. Levante-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviadas pelo chefe dos sacerdotes. Olha, com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviadas por quem? Enviada pelo chefe dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. Tá? Então vocês vejam que esses templos de pedra é uma coisa totalmente satânica. Não tem nada do Criador. Vocês vejam que quem mandou prender Yahushua, quem veio, mandou a multidão armada, foi enviada por quem? Pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. Agora eu pergunto para o tio Lu, o que nós vamos fazer num templo de pedra? Ouvir um pastor, um líder religioso, se foi essa classe mesmo de pessoas, tá? De sacerdotes, de líderes religiosos, quem mandou prender Yahushua, quem comprou Yahushua como uma mercadoria de Judas, que Judas vendeu e eles compraram, e que eles mataram Yahushua. Então eu pergunto, o que nós vamos fazer num lugar onde Yahushua sempre condenou, tá? Porque templo físico, ele nunca apoiou templo físico. E o que nós vamos fazer num lugar ouvindo líderes religiosos, a qual foram eles mesmos, esses líderes religiosos, que mataram, sacrificaram Yahushua? É a pergunta que eu faço para o tio Lu. Tio Lu, eu fico no aguardo sua resposta, tá bom, tio Lu? O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Yahushua, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Yahushua perguntou: amigo, que é que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Yahushua e o prenderam. Um dos que estavam com Yahushua, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o chefe, e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Aqui está dizendo mas quem fez isso foi Pedro. Tá certo? Foi Pedro que fez isso, que está no outro livro, eu acho que é de Marcos, que está que foi Pedro. Tá? Porque cada versão, amado, é diferente, porque um conta de um jeito, outro conta de outro, mas só que é a mesma história, só que
É tipo, o Mateus aqui contou que não falou quem. Já Marcos já fala, Pedro pegou e, entendeu? É isso que acontece, tá? Disse-lhe a Ruxa: guarde a espada, pois todos que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir ao meu pai, e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma? Naquela hora, Yahushua disse à multidão: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estava ensinando no templo. Quando aqui está falando no templo, não é no templo, era no pátio do templo. Como eu mostrei para vocês no vídeo anterior, né? No vídeo 2, do Refutando Tiulu, parte 2, né? Que ele ensinava no pátio do templo. Tá? Não era dentro do templo, porque se Yahushua estivesse dentro do templo, ele teria pecado. Por quê? Porque dentro do templo só podia ficar o sumo sacerdote, tá? E o sumo sacerdote levita, tinha que ser da tribo de Levi. E Yahushua, ele é sumo sacerdote, mas não da lei da tribo de Levi, mas ele é sumo sacerdote da parte de Arro e da tribo de Judá. Ele era da parte de Arro. Por quê? Porque ele é o sumo sacerdote espiritual, no entendimento e não no físico, entendeu, amados? Então, quando aqui tá, todos os dias eu estava ensinando no templo, até minha irmã fala para mim: mas Jesus ele pregava no templo. Não é no templo, ela não entende que ele pregava ela no pátio do templo. Dentro do templo só entrava os sumos sacerdotes, só, não entrava mais ninguém, tá certo? Então é isso que a gente tem que entender. Então, todos os dias eu estava ensinando no pátio do templo, tá? Porque é o correto. E vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Os que prenderam Yahushua o levaram a Caifás, o sumo sacerdote. Caifás, sumo sacerdote, veja. Em cuja casa se haviam reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. Então vocês vejam, Yahushua ele foi preso e foi levado, e levaram a Caifás, sumo sacerdote, em cuja casa, tá? A casa era de quem? Do sumo sacerdote, tá? De Caifás. Em cuja casa se haviam reunido os mestres da lei e os líderes religiosos, ou seja, estava na casa de Caifás, o Caifás que é o sumo sacerdote, tá? Mas os mestres da lei, os líderes religiosos, foram esses que estavam na casa do sumo sacerdote Caifás. Tá? Mas Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Veja, até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Yahushua para que pudesse condená-lo à morte. Veja, os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio, tá? Ou seja, todo o sinédrio, toda aquela corte, mestre da lei, líderes religiosos, sacerdotes, os sumos sacerdotes, chefes do sacerdote, ou seja, toda essa corte aí de religiosidade, de religiosos, né, fazia parte do sinédrio. Tá? Então, os chefes do sacerdote e todo o sinédrio estavam procurando, até porque quando a gente vê lá mais acima, né, quando ele foi para casa do sumo sacerdote, estavam os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos, né? Então, eles procuraram um depoimento falso contra Yahushua para que pudesse condená-lo à morte. Ou seja, tudo tem que ser falso. Amados, a religião, ela é uma mentira, tá? Então, eles precisam sempre sustentar a mentira deles. É assim que acontece. Então, sempre há uma falsidade, uma mentira na religião. Não existe verdade na religião. Eles usam uma parte da verdade para sustentar a mentira deles. Tá certo? É isso que acontece. Então, eles procuraram um depoimento falso contra Yahushua, veja, para que pudesse condená-lo à morte. Mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Finalmente se apresentaram duas, que declararam: este homem disse, sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Ou seja, o santuário, o templo. Na outra versão está o templo. Vamos ver aqui. Como é que está aqui? Verso 61. 61. Que declararam: este homem disse, sou capaz de destruir o santuário, que também está santuário, tá?
Vamos ver outra aqui, porque tem uns que tá templo, tá? E tem outros que tá santuário. Mas sempre santuário, como a gente já viu, né, amados? É a mesma coisa, tá? Não tem... Deixa eu ver essa aqui. Não tem, que a gente já viu, né? Sinônimos de santuário. A gente já viu, né? Que templo e santuário é a mesma coisa. Aqui também tá santuário. Mas ele tem uns que tá santuário, tem outros que tá templo. É porque eu sou muito chata com esse negócio, amados. Eu descobri que eu sou chata mesmo. Vamos ver aqui essa King James. Se tiver santuário de novo, a gente... Mas a gente já viu isso, né? Templo santuário. Aqui também tá. Santuário, tá? Só que templo santuário é a mesma coisa, tá? Vou até botar aqui pra vocês, pra gente ver. Ó. Sinônimo de santuário. Porque às vezes tem pessoas que não assistiu o vídeo anterior, entendeu? E às vezes não sabe disso. Então é por isso que eu tô batendo na mesma tecla, tá? Aqui, ó, templo, ó. Sinônimo de santuário é o mesmo que templo também. Santuário e templo é a mesma coisa, tá certo? Então, para isso ficar bem entendido, tá? Então aqui, ó, eles conseguiram 2 testemunhas, né, que declararam: este homem disse, sou capaz de destruir o santuário de Arro, o santuário de Deus, não é de Arro não, o santuário de Deus, que é o santuário que ele não habita, tá? Que é o Deus Terron. E reconstruí-lo em 3 dias. Ou seja, aqui, não, peraí, o santuário, não, esse santuário que ele está falando não é o templo físico não, amados, desculpa, não. Esse aqui é o santuário de Arro mesmo, porque ele estava falando dele. Tá certo? Ai, pai, me perdoa. Não, ele tá falando dele. Esse aqui é o santuário de Arro mesmo. Porque aquele disse, este homem disse, sou capaz de destruir o santuário de Arro e reconstruí-lo em 3 dias. Mas aqui ele estava falando dele. Por quê? Porque ele também era o templo do Espírito do Pai. Então ele, como templo, ele foi destruído. No 3º dia ele ressuscitou. Tá certo? Por isso que ele falou isso. Esse aqui é o santuário de Arro mesmo. Tá? Então desculpa aí o equívoco, mas louvado seja Arro que deu para consertar isso aí, tá? Então aqui é o santuário de Arro mesmo. Só que o templo, quando Yahushua ele morreu, o véu do templo se rasgou de cima a baixo e as pedras do templo se fenderam, as pedras do templo físico se fenderam, tá certo? Então é isso aí, aqui ele estava falando dele mesmo. Só que os sacerdotes pensaram que ele estava falando do templo físico. Que ele até perguntou, como você vai destruir o templo e vai reconstruir em 3 dias? O templo demorou 46 anos para ser construído, entendeu? Então aqui ele estava falando dele mesmo. Então era o santuário, o templo de Arro mesmo, que é ele próprio, Yahushua, tá certo? Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Yahushua, você não vai responder à acusação que estes lhe fazem? O sumo sacerdote é quem? É Caifás que perguntou para ele. Mas Yahushua permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse, exijo que você jure pelo Deus vivo, se você é o Yahushua, o filho de Arro, diga-nos. Tu mesmo disseste, respondeu Yahushua, mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem sentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse, blasfemou, por que precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia? Ou seja, o próprio Caifás, que é sumo sacerdote, falou isso. Que acham? É réu de morte, responderam eles. Então, alguns lhes cuspiram no rosto e lhe deram murros, outros lhe davam tapas e diziam, profetiza-nos, Yahushua, quem foi que te bateu? Quais foram as pessoas, amados, que fizeram isso? Ele estava dentro da casa de Caifás, o sumo sacerdote, sendo interrogado. Então, alguns lhes cuspiram no rosto e lhe deram murro e outros lhe davam tapas e diziam, profetiza-nos, Yahushua, quem foi que te bateu? Quem fez isso? Os mestres da lei e os líderes religiosos daquela época, que estavam dentro da casa do sumo sacerdote Caifás, interrogando a Yahushua. Eles que fizeram isso. Tá certo, amados? Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse, você também estava com Yahushua, o Galileu.
Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada viu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Yahushua o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou. Então vocês verem, ele jurou, e sendo que o próprio Yahushua falou para não jurar, né? E ele foi e jurou. Então Pedro se lembrou da palavra que Yahushua tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Yahushua à morte. Quem fez isso, amados? Os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos. Tá certo? Eles que fizeram isso, que tomaram a decisão de condenar Yahushua à morte, tá? E amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Yahushua fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu ao chefe dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata, tá? Então ele devolveu. Então vocês vejam, Judas, ele vendeu Yahushua como uma mercadoria, tá? Porque o que é vendido? É mercadoria. Então Judas vendeu Yahushua como mercadoria. Vendeu para quem? Para os líderes religiosos e para os sacerdotes. E quem comprou Yahushua como mercadoria? Os líderes religiosos, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos. Eles pagaram. E pagaram com o quê? Com dinheiro de ofertas, que naquela época já botavam ofertas lá no lugar lá de botar a oferta, que eu esqueci, entendeu? Não sei se é alforje, eu esqueci o nome, tá? E eles já recebiam oferta. O dízimo era alimento, mas a oferta já era dinheiro, porque eles já depositavam a oferta, né? Tanto que Yahushua, ele falou da viúva pobre, né? Que ela depositou as 2 únicas moedas que ela tinha, e que ela deu mais que todos, mas ele ali não estava falando assim uma coisa de benfeitoria para a religião, mas ele estava falando no caso de que eles que recebiam dízimo, né, que tinham dízimo de tudo, eles tinham que dar para a viúva pobre. Ou seja, ele estava falando que ao invés deles darem, era ela que estava dando tudo que ela tinha, tá certo? É isso que aconteceu, né? Então ele disse, aí Judas disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: quem nos importa? A responsabilidade é sua. Tá? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saindo, e foi e enforcou-se. Veja, ele jogou o dinheiro dentro do templo. Ou seja, eles estavam dentro do templo. E Judas, ele pegou, jogou o dinheiro dentro do templo, saiu e foi se enforcar. Aí eu pergunto para vocês, amados: Judas jogou o dinheiro dentro do templo. Pergunto: o templo é um lugar onde o Altíssimo habita? Sendo que em Atos 7, 48, em Atos 17, 24, diz que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas? Quer dizer, os sumos sacerdotes e os líderes religiosos, eles pagaram os 30 moedas de prata por Yahushua, tá? E depois, quando Judas teve remorso, porque ele não se arrependeu, ele teve remorso, e aí ele foi e jogou o dinheiro dentro do templo, tá certo? Então vocês vejam bem, tá? Os chefes dos sacerdotes juntaram as moedas e disseram, ou seja, os chefes dos sacerdotes estavam dentro do templo, porque eles ajuntaram as moedas e disseram: é contra a lei colocar este dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue, tá? Ou seja, vocês vejam bem como é que são as coisas. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro, para cemitério de estrangeiro. Por isso ele se chama campo de sangue até o dia de hoje. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias: tomaram as 30 moedas de prata, preço que foi avaliado pelo povo de Israel, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me ordenou.
E Yahushua foi posto diante do governador, e este lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Yahushua: tu o dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Quem acusou Yahushua? Os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos. Então Pilatos lhe perguntou: você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Yahushua não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido, chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: qual destes vocês querem que ele solte, Barrabás ou Yahushua, chamado o Cristo, né? ou ungido, chamado ungido, vamos botar assim. Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Olha, quem entregou por inveja? Os líderes religiosos e os sacerdotes. Por quê? Porque Yahushua, ele tinha a essência do Pai, o Espírito do Pai. E ele fazia muitos milagres, né? E ele curou muitas pessoas da cegueira espiritual, não só física, mas ele curou também de cegueira espiritual. Então isso causava muita inveja. Então vocês vejam que a inveja é um sentimento satânico. Por quê? Porque ele foi entregue, né, por inveja, ou seja, os sacerdotes, os líderes religiosos, os mestres da lei tinham inveja de Yahushua, tá certo? Então Pilatos, sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje eu em sonho sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar a Yahushua. Quem fez isso, amados? Os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos. Então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu lhes solte? Responderam eles: Barrabás. Perguntou Pilatos: que farei então com Yahushua, chamado ungido? Todos responderam: sacrifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais alto: sacrifica-o. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas, pelo contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhe de Barrabás, mandou açoitar Yahushua e o entregou para ser sacrificado. Então os soldados do governador levaram Yahushua ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram-lhe nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e o colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: salve, rei dos judeus! Cuspiram nele e tiraram-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para sacrificá-lo. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simão e o forçaram a carregar a cruz. A carregar o madeiro, tá? Não é cruz, não, é madeiro. Que Yahushua morreu no madeiro. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o sacrificarem, dividiram as roupas dele, tirando sorte, e sentando-se, vigiavam-no ali. Por cima de sua cabeça, colocaram por escrito a acusação feita contra ele. Este é Yahushua, o rei dos judeus. 2 ladrões foram sacrificados com ele, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Os que passavam lançaram-lhe os insultos, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o templo e o rei edifica em 3 dias, salve-se, desça do madeiro, se é filho de Arro. Né? Aqui, amados, quando ele disse você que destrói o templo, mas não foi ele que destruiu o templo. Quem destruiu o templo foram os sumos sacerdotes, os líderes religiosos, os mestres da lei. Tá certo? Foram eles que destruíram o templo. Por quê? Porque eles destruíram Yahushua. E destruíram assim, mataram. E Yahushua, que é o templo também,
tá certo? Ele também era templo, tá? Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam deles. Veja como, amados, que nós podemos ir num templo de pedra, onde tem líderes religiosos, e sendo que essa mesma classe de pessoas, esse mesmo grupo, zombaram de Yahushua, cuspiram nele, deram socos, bateram nele, e açoitaram ele, mandaram incitar o povo a matar, a pedir para sacrificar Yahushua, tá? Então, e eles condenaram Yahushua à morte, como que nós ainda vamos entrar num tempo de pedra para ouvir um pastor que não é pastor, porque o verdadeiro pastor é Yahushua, escrito em João 10. Entendem isso, amados? Isso é muito sério, tá? Dizendo, salvou os outros. Aqui, ó, dessa forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo, olha, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, os líderes religiosos que estavam dizendo, salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. É o rei de Israel. Desce agora do madeiro e creremos nele. Ele confiou em Yarro, que Yarro o salve agora. Se dele tem compaixão, pois disse, sou filho de Yarro. Igualmente insultaram os ladrões que haviam sido sacrificados com ele. Não foram os ladrões, não. Aqui está contando de outra forma. Porque quem insultou foi um dos ladrões. O outro chegou para o ladrão e falou, primeiro que não é nem ladrão, a gente não sabe nem se era ladrão. Era malfeitor. A gente não sabe, a escritura não diz o que eles fizeram, o que esses 2 homens que foram crucificados também fizeram. A escritura não fala. Então aqui falam ladrões, a gente não sabe se é ladrão, malfeitores. Só que ele soltou assim, o outro não, o outro ele falou, o que esse homem fez? Nós somos merecedores de morte, mas esse homem não fez nada. E aí ele disse, Senhor, lembra-te de mim. Quando entraram no paraíso. E aí Yahushua disse para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Tá certo? Então aqui está falando igualmente insultaram os ladrões que haviam sido sacrificados com eles, mas não foram os dois. Foi um só que insultou, o outro não, o outro se arrependeu. Tanto que o outro foi salvo. O outro está lá no paraíso. O outro já está no paraíso. Porque Yahushua cumpriu a promessa com ele, que disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Tá? E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia a 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Yahushua bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Yarro, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram, ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Yahushua para beber. Mas os outros disseram, deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente alta voz, Yahushua entregou o espírito. Então veja, amados, quando ele perguntou, né, por que tu me abandonaste, quando ele perguntou para o pai, meu Yarro, por que tu me abandonaste? É porque naquele momento todo o pecado da humanidade estava sobre Yahushua. Todo o pecado, inclusive o pecado da religião, estava sobre Yahushua. Então, Yarro, ele é luz, nele não há trevas nenhuma. Então não tem como ele estar junto com as trevas, porque Yahushua ali estava com todo o pecado de toda a humanidade. Por isso que Yahushua falou, por que me abandonaste? Mas não é que Yarro abandonou Yahushua, é que Yarro não podia estar junto de Yahushua, porque Yahushua estava com todos os pecados da humanidade. É isso que aconteceu, tá certo? Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. A rocha é da onde? Do templo, se partiram, tá certo? Aqui do templo do santuário, né? Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados, veja. E isso a gente já leu também num dos vídeos, e eu li também os apócrifos contando isso, contando como foi que aconteceu com mais detalhes.
E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Yahushua, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com eles vigiavam Yahushua viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente, este era o filho de Arro. Muitas mulheres estavam ali observando de longe. E elas haviam seguido Yahushua desde a Galileia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao cair da tarde, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que se tornara discípulo de Yahushua. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Yahushua, e Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. Então, amados, aqui já deu para ver. Vou encerrar por aqui para poder preservar mais a minha vista, tá certo? Então, aqui já deu para ver que o que aconteceu de fato. Quem matou Yahushua, quem mandou matar, quem incitou o povo, né? Então, aí eu pergunto pro tio Lu isso: como a gente pode ir num templo de pedra, viver tudo do físico, ouvir o líder religioso, sendo que o próprio líder religioso foi quem matou Yahushua? E até hoje eles continuam fazendo isso, porque cada vez que a pessoa vai lá e toma ceia, e para lembrar da morte dele até que ele venha, anunciar, lembrar não, anunciar. Porque em Coríntios, 1 Coríntios 11 está dizendo que todas as vezes que vocês beberem do sangue, comerem pão e beberem o vinho, vocês estão anunciando a morte de Yahushua até que ele venha. Ou seja, vocês estão anunciando a morte, estão declarando que ele está morto, que ele ainda não veio. Por isso, amados, que o Jesus que habita nas igrejas de pedra, tá? Não é Yahushua, porque Yahushua não habita nesses templos, como está escrito, né, que a gente já leu em Hebreus 9:11, em Hebreus 9:24, tá? E como a gente já leu que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, escrito em Atos 7:48 e em Atos 17:24, tá? Então, o Yahushua não habita ali, tá certo? Quem habita nesses templos é Jesus, que é adorado no lugar de Yahushua nesses tempos. E quem é Jesus que é adorado no lugar de Yahushua nesses tempos? Esse Jesus é Terron, o Deus das trevas, o mesmo que habitou no templo de Salomão, quando Salomão edificou o templo. É o mesmo que Salomão edificou o templo. Ele disse: o Senhor me disse que habitaria nas trevas, para isto eu fiz este templo, para a sua eterna habitação. Então, o templo de pedra, amados, o Yahweh não habita. Ele é luz, nele não há trevas nenhuma. Quem habita ali é Terron, na pessoa de Deus, título de Deus, Senhor, né? Porque ele também é chamado Senhor na Bíblia, né? Na pessoa de Jeová, de Yahvé, de Jesus, tudo é Terron sendo adorado, tá certo? Então, é isso que a gente tem que entender. Então, vamos continuar aqui o que ele está falando. Ai. Liderança espiritual te acompanhando. E isso vai para os revoltadinhos aí com o sistema religioso da igreja. Isso vai para os revoltadinhos que falam que o pastor só quer ganhar dinheiro, só quer dinheiro. Aí, amado, ele falou, né? Tipo assim, ele está defendendo que a pessoa tem que ir num templo de pedra, né? Porque o templo de pedra é o corpo, né, de Jesus, é o templo de pedra, o corpo de Jesus na cabeça do tio Lu, tá certo? E que a pessoa tem que ouvir o líder religioso, tem que ir lá para buscar a palavra do líder religioso. Então vamos ler aqui, amados. Eu vou ler só essa parte aqui, aí amanhã a gente volta pro tio Lu de novo, tá certo? Mas eu vou ler aqui com vocês o seguinte. Vou ler aqui na... Ai. Aí vou ler aqui o seguinte, amados, para vocês verem. Cadê? Deixa eu ver aqui. Revista... peraí. Revista atualizada. Acho que é essa aqui. Tá? Vamos ler aqui Isaías. Esse vídeo, amados, vai demorar bastante, sabe? Vai ter várias partes, eu não sei quantas partes eu vou precisar. Porque eu não tenho pressa nenhuma
para que as pessoas não tenham dúvidas, tá? De que esse templo de pedra é um templo maldito, tá? Não tem nada a ver com o Criador, tá certo? Então vamos lá. Aqui, ó, verso 10. Os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Sonhadores, preguiçosos, gostam de dormir. Tais cães são gulosos, nunca se fartam. São pastores que nada compreendem. E todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância. Todos, sem exceção. Então, se todos sem exceção, o que nós vamos fazer num templo de pedra, onde o Altíssimo não habita? Tá certo? Para ouvir um líder religioso, a qual o Altíssimo também não designou líder religioso, porque o único líder que nós temos é Yahushua. Ele é o pastor, o único pastor. E ele é suficiente. Não precisamos de mais líder. Tá certo? E nós somos guiados no Espírito do Pai. Então, essa é a pergunta que eu faço pro tio Lu. Tá certo? Amados, eu vou encerrar o vídeo por aqui, tá? Para repousar minha vista, que eu também tenho que me preservar, tá certo? Fiz uma cirurgia delicada e eu preciso realmente me preservar minha vista, tá certo? Tô bem melhor, né? Yarro tá cuidando de mim. Mas é aquele negócio, eu tenho muita vontade assim, de sempre estar gravando muitos vídeos para poder proclamar a verdade mesmo, para pessoas poderem ver, né? Poder ser curada da cegueira espiritual, sabe? Mas eu também tenho que ir com calma, porque eu fiz uma cirurgia delicada, tá certo? E amanhã a gente vai continuar. Porque amanhã eu vou falar sobre os pastores, tá certo? Vou ler também Ezequiel 34, fala sobre os pastores, sobre as ovelhas, tá? Vou ler também outras partes que falam sobre o pastor, sobre que Yahushua ele não apoia pastor também, porque ele é o único pastor, ele é o único verdadeiro pastor. E a gente vai ler João 10 amanhã, tá certo? Já lemos João 10 algumas vezes na escritura, mas eu não tenho pressa nenhuma, amados. Eu leio de novo. A gente lê de novo, para não ficar dúvidas de que templo de pedra é satânico, não tem nada a ver com o Pai, de que líderes religiosos servem ao Deus Terron, ao Deus Morte, não tem nada a ver com Yarro, tá certo? Então não tenho pressa nenhuma para isso, tá certo? Então é isso, amados. Yahushua está voltando, nós estamos nos últimos dias e ele está chamando os seus. Então os seus que ouvir a voz, vá para Yahushua, não endureça os corações. Então, amados, Yahushua ele nos chamou para a liberdade nele, tá? Ele nos liberta. E a maior libertação que ele faz é nos libertar da escravidão. Porque a pior escravidão que tem, amados, é a escravidão da religião. Porque as pessoas são presas no engano da religião, adorando a um Deus falso, pensando que é o verdadeiro. Então, amados, ouçam a voz de Yahushua e vão para ele, porque ele é o caminho. Tá? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Que a Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. E até amanhã, né? E sejam livres da escravidão da religião. Em nome de Yahushua. Um abraço, até a próxima.